terceiro e último vídeo, continuando a palavra do vídeo anterior. Porém, se seu cônjuge não trabalhar para melhorar o casamento, isso não remove a sua responsabilidade por fazer o que você puder. Para agradar a Deus, você tem que seguir sua vontade. Não importa o seu cônjuge faça. Você tem que acreditar que você pode agradar a Deus. Não importa como os outros ajam. 1 João capítulo 5, verso 4. Se somos nascidos de Deus, nós superamos o mundo por meio da fé. Isso inclui superar relações familiares inadequadas, mas temos que crer que isso pode ser feito pelo poder de Deus Pai. Se ambas as partes se incumbem de praticar o plano de Deus, qualquer casal pode eliminar o pecado do seu casamento. E não importa se seu cônjuge obedece ou Deus ou não, você ainda pode agradar a Deus se você seguir os passos que já vamos falar abaixo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, Josué capítulo 1, verso 5 e 9, Efésios capítulo 3, verso 20 e 21. Ore pela força que Deus te dá. Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7. Não fique ansioso ou ansiosa, mas por orações e súplica, leve os seus pedidos a Deus. Lembre-se, sempre disse, amados e amadas, a oração move montanhas. Os cristãos devem fazer isso para todos os seus problemas, mas especialmente para os seus problemas matrimoniais. Se tivermos fé adequada no poder de Deus, oremos diligentemente pelos nossos problemas matrimoniais. 1 João capítulo 5, verso 14. Confie que, se pedirmos de acordo com sua vontade, Ele nos ouvirá. Mateus capítulo 6, verso 13. Quando temos problemas matrimoniais, especialmente os que são sérios, precisamos crer que Deus corresponderá à nossa oração. Se tanto o esposo como a esposa são cristãos fiéis, então eles deverão passar mais tempo individualmente orando pela ajuda de Deus nos seus problemas. Lembre-se, amados e amadas, com tudo que Deus responde de acordo com sua vontade. Se o cônjuge não é cristão e não é fiel, então Deus não forçará a proceder corretamente. Ele pode, contudo, dar-lhe oportunidade de aprender a sua vontade para a sua vida. Quando sua família enfrenta problemas sérios, vocês ambos oram a Deus juntos e confiam no seu poder para responder seus pedidos, respeite a autoridade da Bíblia, siga a Bíblia em vez de sentimentos, sabedoria humana, etc. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor e deixe que Ele guie seus passos. Não se apoie no seu próprio conhecimento humano. Muito frequentemente, casais preocupados buscam fontes de orientação fora da Bíblia. Algumas pessoas seguem seus psicólogos, conselheiros matrimoniais, etc. Outros são guiados pelos sentimentos. Pessoas que se divorciam dizem, não sinto mais nada por ele ou por ela, mas nenhuma quantidade de sentimentos pode mudar o que a palavra de Deus diz. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. A Bíblia provém para todas as boas obras. Se resolver um conflito matrimonial é uma boa obra, então a Bíblia nos dirá como fazer isso. Outras pessoas podem ajudar, mas precisamos rejeitar quaisquer ideias que não concordem com a Bíblia. A maioria de nós aceita esse ponto de vista da autoridade no que diz respeito à salvação, adoração, organização da igreja, etc. Porque seria diferente a respeito de nossos lares. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 3, Jeremias, capítulo 10, verso 23, Provérbios, capítulo 14, verso 12. Estude a Bíblia, diz sobre o seu problema. Salmo, capítulo 1, verso 2. O homem justo se deleita com a lei de Deus e medita nela noite e dia.
Se realmente acreditamos que a Bíblia tem a resposta, temos que estudar o que ela diz. Isso é que faríamos sobre qualquer outro problema espiritual. Por que fazer de outro modo com respeito ao problema de família? Atos capítulo 12, verso 11. Os crentes de Bereia aprenderam a verdade examinando a Bíblia dia e noite. Precisamos fazer o mesmo quando os nossos problemas familiares não têm solução. Esteja disposto a obedecer a Bíblia. Mateus capítulo 7, verso 24 e 27. O homem prudente não somente ouve o que a palavra de Deus diz, mas faz. O tolo ouve, mas não faz. Se cremos que a palavra de Deus contém as respostas para o nosso problema conjugal, precisamos estar determinados a fazer o que ela diz e não apenas aprender o que ela diz. Respeite o padrão da Bíblia como autoridade do lar. Efésios capítulo 5, versos 22 e 24. A esposa precisa submeter-se ao seu marido, assim como o Senhor. 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Ela precisa obedecer ao seu marido, mesmo que ele não esteja servindo a Deus. Uma esposa pode pensar que ela pode desobedecer ao seu marido se ela cometer pecado, mas Deus diz que ela ainda precisa obedecer. Ela pode desobedecer somente seu marido pedir que ela cometa pecado. Atos capítulo 5, verso 19. Viram, servos do Senhor? Pode desobedecer o marido somente quando ele pedir que você cometa um pecado. Atos capítulo 5, verso 29. Veremos que o esposo também tem indicação dada por Deus para seguir quando ele toma decisões. Frequentemente o conflito começa ou continua sem solução porque o esposo desobedece os ensinamentos da Bíblia sobre como tomar decisões, ou porque a esposa desobedece os ensinamentos da Bíblia sobre submissão. Resolver conflitos requer que sejam tomadas decisões. Deus proveu o modo de tomar essas decisões. Esposos precisam de prudência para tomar decisões de acordo com a direção de Deus e precisam de coragem para tomar até as decisões duras. Então preciso de força para ver essas decisões que sejam efetivadas. E as esposas precisam de força e humildade para aceitar as suas decisões. Tito, capítulo 2, verso 5. Colossenses, capítulo 3, verso 18. Haja com amor. Eu disse, haja com amor. Os maridos deverão amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Efésios, capítulo 5, verso 25, 28 e 29. As esposas deverão amar seus maridos de acordo com Tito, capítulo 2, verso 4. O amor é a preocupação com o bem-estar do outro. Efésios capítulo 5, verso 25, 28 e 29. O amor de Jesus pela igreja ilustra o amor que o esposo deverá ter com sua esposa. Ele nos amou tanto que deu sua vida para que pudéssemos ser salvos. Assim o esposo deverá preocupar-se com o bem-estar da esposa. Ele deverá alimentá-la, tratá-la com carinho. Ele não deverá usar sua autoridade só para agradar a si mesmo, mas fazer o que é melhor para ela e para os filhos. 1 Coríntios capítulo 3, verso 5, o amor não é egoísta. Romanos capítulo 3, verso 10, o amor não obra nenhum dano para o seu próximo. Enquanto um ou ambos os cônjuges insistirem egoístamente no seu próprio caminho, diferenças não serão resolvidas. Somente quando queremos buscar o bem-estar dos outros, além do nosso próprio. O amor é uma decisão de vontade. Efésios, capítulo 5, verso 25 e 28. O amor pode ser governado, porque é matéria de vontade. Podemos decidir amar ou não, assim como podemos decidir obedecer ou não a qualquer outro mandamento. Algumas pessoas pensam que o amor apenas acontece e não pode ser dominado. Você se apaixona ou deixa de amar. Assim, se um casal simplesmente não ama mais um ao outro, nada pode ser feito, certo
obter o divórcio, que só é permitido mediante traição, senão marido e mulher se aguentem um ao outro. Mas quando percebemos que podemos decidir amar, percebemos também que podemos pôr o amor num casamento, e se fracássemos em pô-lo, pecamos. Ainda assim, ainda mais assim, como Cristo iniciou o amor pela igreja quando éramos pecadores, que não agiu amorosamente para com ele. Assim, a responsabilidade primeira do esposo iniciar o amor. O mandamento é ressaltado para o homem. Ele tem que amar a esposa primeiro e pôr o amor na relação, como Cristo primeiro amou a igreja. Romanos capítulo 5, versos 6 e 8. Cristo amou-nos enquanto ainda éramos pecadores, não porque éramos tão amáveis que Ele não pôde se conter. Ele decidiu fazer o que precisávamos que fosse feito. Lucas capítulo 6, versos 27 e 28. Somos mandados a amar nossos inimigos, amar o nosso próprio inimigo. É mais ou menos o que custa por amor em alguns casamentos. Mas amamos inimigos não porque incontrolavelmente nos apaixonamos, mas porque decidimos fazer o que é melhor para eles. A declaração "eu simplesmente não o amo mais" é uma confissão do pecado. É preciso arrepender-se dela e corrigir-se como ato da vontade. Quando discordâncias sérias se acumulam no casamento e não são resolvidas, ambos os cônjuges não estão decidindo mostrar o amor. O amor precisa ser expressado em ações, não só em palavras. O amor deve ser expressado. Efésios capítulo 5, verso 25. Os maridos deverão amar como Cristo amou a igreja. Mas Cristo afirma seu amor pela igreja. Efésios capítulo 5, verso 2. João capítulo 3, verso 16. Assim os maridos deverão expressar o amor um pelo outro em atos e palavras. Isso não exige um sentimento avassalador, romântico, que chora e não pode deixar de ser expressado. Estamos discutindo o amor por decisão da vontade de cada um. Podemos e devemos afirmar pela decisão da nossa vontade: quero que você saiba que eu ainda te amo. Estou empenhado nesse casamento e seu bem-estar. O amor deverá ser expressado pelo que fazemos. 1 João capítulo 5, versos 2 e 3. O amor ao outro exige que amemos a Deus e guardemos seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é amar a Deus. 1 João capítulo 3, verso 18. Não devemos amar só por palavras, mas por atos e em verdade. Isso é um princípio vital de cada lar. Devemos dizer coisas amáveis, mas só isso não é o bastante. Temos que agir em amor. Lucas capítulo 10, versos 25 e 37. O amor exige dar dedicação plena. Dar a si mesmo é a essência do amor, sem esperar nada em troca. João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para nos salvar. Efésios capítulo 5, verso 25. Jesus amou a igreja e deu-se por ela. 1 João capítulo 3, verso 14 e 18. Se vemos nossos irmãos em necessidades e não lhe damos o que é necessário, não temos amor. Romanos capítulo 12, verso 20. Amar o inimigo exige dar de comer e beber quando necessário. Amar os inimigos exige ajudar e dar o necessário. Uma exigência básica para resolver desacordo familiar é a vontade de darmos a nós mesmos pelo bem dos outros. É típico, o cônjuge se recusa a mudar porque está contrariado por algumas coisas que fez. Se fôssemos ver a situação honesta e objetivamente, como se fosse um problema de outra pessoa, admitiríamos que faríamos o mesmo diferente.
mas recusamos-nos a mudar por causa de alguns hábitos ou características que não gostamos de nossa mulher ou cônjuge. A lição fundamental do amor de Cristo é que devemos desistir dos nossos próprios desejos pelo bem dos outros, mesmo quando eles não estão agindo de maneira que pensamos que eles deveriam agir. Não diga, eu mudarei se ele ou ela mudar. Se uma ação é boa para a outra, faça. Não importa o que eles estão fazendo. Se temos estados errados, admita. Não importa se eles admitirem seus erros. Mesmo se estivermos convencidos de que não somos a raiz de um problema, devemos perguntar-nos honestamente o que devemos fazer para melhorar. Isso não significa ignorar o pecado. Jesus não causou o nosso problema de pecado. Ele não transigiu com o pecado, mas ele sacrificou-se para prover uma solução para o problema do pecado. Ele não foi enviado apenas para criticar pelo nosso pecado, mas tornou-se envolvido para prover uma solução desse pecado. Ele não fez tudo por nós, mas certificou-se de que tínhamos um modo pelo qual podemos superar todos os nossos problemas. O cônjuge frequentemente criticará. É culpa dele ou culpa dela, então ele ou dela resolva. Mesmo se isso fosse verdade, ajuda. Em vez disso, repense. O que posso oferecer para fazer? Como posso envolver-me para ajudar a resolver esse problema? Em vez de dizer, por que você não faz isso? Diga, porque nós não trabalhamos juntos nisso. Enquanto nenhum esposo der o primeiro passo para desistir do que quer, a desavença vai continuar. Quando alguém quer se consentir pelo bem do grupo, uma partida foi dada para a resolução do problema. Quando ambos querem consentir pelo bem do grupo, uma solução será definitivamente encontrada com amor. O esposo tem a palavra final, mas não poderá fazer só o que ele quer. Ele tem que pôr de lado de seus próprios desejos e fazer o que é melhor para ambos, a família. A esposa não poderá insistir no que ela quer, mas tem que consentir e submeter-se às decisões da autoridade do marido. 1 João capítulo 4, verso 9 e 19, Atos capítulo 20, verso 35, Lucas capítulo 10, verso 25 e 37. Amados e amadas, essa é a palavra do Senhor. E quando há discórdia entre o casal, e quando há discórdia entre o casal, a versão resumida, seja sincero, aqui está, que sejamos francos, um com o outro, marido e mulher, com respeito, benignidade e amor. O texto bíblico começa também, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um do outro. Poderíamos fazer uma pausa para uma lição sobre mentira, que eu já falei lá em cima. A verdade parece estar em falta hoje em dia. No momento, porém, estamos interessados no relacionamento marido e mulher. Próximo significa, literalmente, aquele que está perto. Com certeza, ninguém está mais perto do que nós, geograficamente ou emocionalmente, marido e mulher. Paulo ilustrou sua intenção com o corpo humano. Analisar essa ilustração, a mão direita não tenta enganar a esquerda. Se a mão esquerda estiver com problemas, a direita tentará ajudá-la e terá compaixão dela. Mas a mão direita não tentará enganar a esquerda quanto à seriedade. Sim, amados e amadas, a perfeita unidade do casal é cultivada em oração. Só Deus é uno.
Só a Ele pertence o caráter de ser único. Portanto, somente Deus pode transmitir a unidade do casal. Que todos sejam um, como Tu, ó Pai, estás em mim e eu em Ti, que também eles estejam em nós. Jó, capítulo 17, verso 22. Homem e mulher que deixam o pai e a mãe, partem rumo ao belíssimo desafio da vivência da unidade. Conto com a graça do Estado, da união. Aqui, aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Marcos, capítulo 10, verso 9. O matrimônio é celebrado pelos marido e mulher e abençoado por Deus. Porém, é essencial que ambas as partes, homem e mulher, tomem consciência de que, desde a bênção de Deus no seu casamento, a unidade entre vocês seja perfeita, com clareza, respeitando a fidelidade, respeitando a fé humana. Sim, a fé em Deus. O casal que ora junto faz frutificar o seu talento e se fortalece espiritualmente. Sim, desde o princípio o homem e a mulher foram criados para ser unidos e viverem o ministério unidos a Deus. A unidade semelhante àquela vivência é a experiência mística de aprender a amar o seu próximo como a si mesmo. É o segundo mandamento de Yeshua Mashiach. Amai-nos uns aos outros como vos amei, ou ame o próximo como a ti mesmo. Nesse relacionamento, onde Deus gera unidade, existe continuamente a batalha espiritual a dois, pois o diabo não quer a união perfeita entre marido e mulher, uma família perfeita. Um cônjuge está sempre erguendo o outro no momento de uma possível queda, pois Deus nunca permite que ambos caiam ao mesmo tempo. Os cônjuges veem a imagem de Jesus Cristo na face um do outro e assim aprendem a se amar. No entanto, se existe uma batalha espiritual, no relacionamento espiritual, se o inimigo está atacando, se o inimigo quer destruir a obra de Deus, que é a união dos dois, Deus tenta de todas as maneiras destruir o diabo, o inimigo que tenta destruir a união de seus filhos. Se faz necessário que o marido esteja sempre muito bem armado para se defender com a oração, com a armadura do Senhor. No mundo moderno, dificilmente marido e mulher têm consciência do que é o matrimônio. Normalmente, quando surge uma situação mais difícil ou mesmo uma pequena discordância de ideia, ambos reagem humanamente, tantas vezes assumindo postura precipitada, ignorando as armas de que dispõe, que Deus põe em suas mãos para a ocasião do casamento. A missão do casal. O casal tem a missão de fazer seu matrimônio cada vez mais santo, para que esse objetivo seja atingido. Se faz necessário uma luta incansável, uma lapidação da pedra bruta, do diamante, para que ele se transforme em brilhante, reflita Jesus para todos que cercam e dele têm sede. A vida espiritual é dinâmica. O Espírito Santo é a espada santa de todo o casal. Quantas palavras incompreendidas e duras podem ser trocadas entre os esposos, marido e mulher, que ainda não sabem que sua união é sinal vivo e eficaz de Yeshua Mashiach. O casal precisa orar junto sempre, tendo em vista a família, orar, filhos, esposa, juntos. Que a família tenha o carisma de sua unidade, homem, mulher e filhos, tornando o casamento uma oração. Não pode ser apenas um pessoal, ela precisa acontecer na família. A perfeita unidade da alma e do corpo, cultivada
pela oração. Quantas vezes os casais propagam a solidariedade intelectual de corpos, mas não experimentam ainda a união de sua alma. Uma harmonia perfeita no casamento deve ser fundada no alicerce de Jesus. O casal que reconhece sua pequenez enquanto pecadores, mas a sua grandeza por sua filiação divina, coloca-se totalmente carente e despojado diante da única e verdadeira fonte de amor e sabedoria. Lá derrama sua alma, viverá plenamente as graças de sua unidade. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Como digo sempre, as igrejas, os castelos construídos como igrejas, Deus não habita na igreja feita por mão de homens. Repito, Deus não habita a igreja feita por mão de homem. Por que eu digo isso? Ela se torna igreja somente quando se unirem os irmãos da igreja para professar a fé. Porque ele disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Mateus capítulo 18, verso 20. Então, amados e amadas, quando não estão reunidos, a igreja é um edifício, é um palácio que Deus não habita, somente habitará quando estiverem reunidos, como disse ele, 2 ou mais. Amém? Então, amados e amadas, a unidade divina do casal é a oração. Levam a perceber que o seu matrimônio não se situa mais no plano humano, e sim espiritual também. Esse modo de orar aprofunda, pois a unidade do casal no ministério da unidade divina. Se a oração do casal é algo tão maravilhoso, frutuoso, que tanto agrada o coração de Deus, por mais que não aconteça sempre, muitas vezes sobre a desculpa do sono, do cansaço, os cônjuges, marido e mulher, são confundidos pelo inimigo de Deus, e as justificativas, parecendo legítimas, adiam ou impedem que a graça se derrame mais e mais sobre os esposos, marido e mulher. Um casal unido em Jesus terá uma família fundada numa rocha firme. Satanás tenta impedir essa harmonia. Ao casal cabe enfrentar essa batalha com a espada santa, a armadura de Deus, e prostrar-se diariamente ao pé da cruz e clamar ao Redentor para dar sabedoria e unidade, gemer pela graça de poder perdoar-se mutuamente e, acima de tudo, de ser amar de modo verdadeiro. Os maridos que oram junto com as esposas, que recebem o amor de Cristo, fortificam os seus talentos e se nutrem sempre espiritualmente. Não mais caminharão tendo o mundo e seus valores como modelo, e sim Cristo. E como destemor enfrentarão todas as batalhas e desafios advindos do fato de viverem no mundo sem eles, sem a Ele pertencerem. Amém, amados e amadas? Então, se seu casamento, ele é um projeto de Deus. Sim, o casamento, eu já disse lá em cima, Mateus capítulo 7, verso 24 e 27 diz: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desde a chuva ocorrem os rios que sopram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele, pois, que ouve minha palavra e não as pratica, assemelhá-lo-ei
Ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e foi grande sua ruína. Toda construção que não segue o projeto, ou que não tem um projeto, se torna perigosa, insegura e sem garantia de conclusão. Por isso, o início dessa palavra, temos lidos, temos falados, para compreender todos que podem fazer uma boa edificação, ou seja, um bom casamento. E para isso que aconteça, amados e amadas, basta seguir a orientação divina para esse projeto, assim como se obedece ao projeto de uma construção civil no mundo. Portanto, nós vamos ouvir o segredo do sucesso do seu casamento. Pode estar na sua capacidade de ouvir ou saber ainda, querer aprender a ouvir. Quantas reclamações, desabafos de esposas, chega que o marido não sabe ouvir. Como pode então o esposo e a esposa aprender a ouvir? Primeiramente deve aprender a ouvir a palavra de Deus, pois através dela eles irão aprender a ouvir a voz de Deus em seu coração. O segundo passo é praticar o que se ouve na palavra de Deus. Por isso, Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 24, todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Entretanto, em Mateus capítulo 7, verso 26, mas todo aquele homem que ouve minhas palavras e não as põe em prática, será comparado ao homem que edificou sua casa na areia, como falei ali em cima. Isso implica em obedecer o projeto estabelecido, criado, onde o grande arquiteto, o nosso Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tem para o casamento, a união estável de dois seres. Jesus oferece o melhor material para construir a casa, uma família, um lar que seja modelo de relacionamento cristão. Esse material está definido no ensino de Jesus denominado Sermão do Monte, registrado em Mateus. Vamos então a esses materiais de construção. O primeiro dele é o alicerce. A primeira parte de uma construção é a humildade. É através da humildade que alicerçamos nossa vida, nossa família, nossos filhos em Cristo. Não teve na terra alguém que se semelhasse à humildade como a que Cristo tem. Mateus capítulo 5, verso 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começou com humildade, por ser Ele a raiz que alimenta todas as outras virtudes da nossa vida. A humildade está sempre pronta a desfazer-se as falhas, os erros, e disposto a aprender, não importa com quem. Quem é humilde não vive dizendo e querendo ser dono da verdade e da razão, mas está disposto a ouvir e servir, mesmo que não precise disso. A sensibilidade é o piso da construção, é a capacidade de chorar, sentir, se emocionar. Sem eles o caminho do amor se acaba, sem oportunidade para o arrependimento e perdão. O coração arrependido, sensibilizado, abre a porta para construir aquilo que a intolerância se destruiu. A cinta da amarração é composta pela disciplina, mansidão. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Em todo relacionamento familiar é necessário disciplina para a construção de algo duradouro e feliz. Amansar vem de domesticar uma fé, mantendo o coração sob controle. As colunas da casa são representadas pela justiça. Mateus capítulo 5, verso 6. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque eles serão fartos. A justiça enobrece o humilde, ao invés de envadecê-lo. O quebrantado
em um ser digno, fazendo manso um ser corajoso. É a justiça que fortalece esses sentimentos aparentemente fracos, desprezíveis em fortaleza para sustentáculos do relacionamento familiar entre marido e mulher. As paredes da casa, compostas com tijolos de solidariedade que são indispensáveis para convivência gregária, onde há diferenças pessoais e conflito todos os dias. O que fazer com o filho que não vai bem na escola? A filha que errou? O cônjuge que está em dificuldade, mas quer ser melhor? Somente com amor, solidariedade, misericórdia e tolerância manterão as paredes da casa de pé. A cobertura da casa é composta pela transparência que todo casal precisa ter no coração limpo. Consciência pura oportunizarão a Deus estar presente nesse lar, pois os limpos de coração é que verão Deus e desfrutarão de suas bênçãos. A pacificação é a argamassa que une todo o conjunto familiar figurado nessa casa em construção. Como os lares familiares, sociedade, entidades, organizações precisam de pacificadores para unir ao invés de separar, juntar ao invés de espalhar, somar antes de subtrair, agregar e não soltar. Os divórcios seriam o menor em escala, a separação diminuiria, os conflitos cessariam, as armas seriam substituídas por abraços, se nós exercitávamos a fé, a paz, porque muitas crianças não morreriam nas guerras pela fome, pelas bombas, as portas genéricas que figuram a resistência jubilosa, embora pareçam comportamentos frágeis, nenhuma casa subsiste sem alegria, júbilo, luz, calor, que entram pelas portas, pela janela da casa. Quando tudo parecer escuro, triste, pesaroso, monótono, enfadonho, abra a janela da casa para o céu e deixe a luz de Cristo irradiar com oração em sua vida, aquecendo, aliviando as tensões e dizendo a você que sempre haverá uma janela aberta para a comunicação com Jesus, mesmo quando alguém tente fechar. Por último, é tão importante que os outros materiais e que toda a construção tem que ter são as cercas, os muros de proteção. A segurança de um casamento está nas cercas da proteção que são levantadas através do amor, do carinho, da compreensão, do não abrir brechas no coração, não abrir brechas no trabalho, nas ruas ou em qualquer local que possa dar legalidade ao diabo para destruir seu casamento e sua família. Através do muro do respeito, que muitas correntes serão quebradas. O esposo que não é respeitado vive pela metade, uma esposa que não é respeitada vive deprimida, o filho que não é respeitado é rebelde. Cuidado, amados e amadas, e levante as cercas da proteção. Amado e amada, a sua casa está completa, protegida, construída de acordo com o projeto sábio do Criador do céu e da terra. Não está faltando nada? Vou lhe dizer que tem alguém querendo destruir sua casa, sua família, sua felicidade e sua vida e seus queridos filhos. Não deu Satanás a legalidade. Não deu Satanás a legalidade para destruir sua vida. Ele quer muito mais que a sua alma, ele quer sua família, pois ele veio para roubar, matar e destruir. Mas se você ouvir as instruções divinas e praticar, com certeza sua casa será uma casa de bênção e um pedaço do céu. Se você não aceitou Cristo como seu único Salvador, essa é a hora, nesse momento, essa oportunidade que Deus está dando para você, para pegar todo o material que está faltando em sua construção familiar e defender, salvar, libertar, curar, restaurar a sua vida e de seus filhos. Não perca essa rica oportunidade
de quebrar as correntes que aprisionam nesse mundo pecaminoso e corrupto que vivemos. Lembre-se que sua família é um projeto de Deus e não te esqueça disso. Vamos nos unir nesse momento, finalizando essa pregação com uma oração em favor, pedindo proteção ao Deus Pai, pelos filhos, pela família, pelo marido e mulher. Se dê as mãos, eleve o pensamento aos céus e orem comigo nesse momento. Senhor meu Deus, muito obrigado pela minha família, pelo cuidado que tens conosco. Por favor, te peço que nos proteja de todo o mal, nos livra de todas as doenças, do ataque dos adversários, perigo de pessoas mal intencionadas. Existem muitas ameaças ao nosso redor. Nos proteja, Senhor. Querido Pai, peço também que nos proteja dos ataques do diabo. Ajude-nos a ser firmes na fé, evitar os dardos inflamados que ele joga contra nós, que possamos, passamos a olhar para Ti e dizer não a tentações que surjam ao nosso caminho. Queremos ser fiéis a Ti, Pai. Ajuda-nos a fortalecer a nossa fé todos os dias das nossas vidas. Guarda nossos corpos, nossos corações, os nossos sentimentos e pensamentos. Senhor, nós nos apegamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela família, pelo cuidado que tem conosco. Por favor, lhe peço que nos proteja de todo o mal, hoje e sempre, nos livra de doenças, perigos. Existem muitas ameaças ao nosso redor. Nos proteja, Senhor. Querido Pai, peço também que nos proteja a mim, meus filhos, minha família, dos ataques do diabo. Ajude-nos a ser firmes na fé e a evitar todo ataque. Que possamos olhar para você e dizer não às tentações que surgem em nosso caminho. Queremos ser fiéis a Ti. Ajude-nos a fortalecer a nossa fé todos os dias. Guarda nossos corpos, nossos corações, nossos pensamentos. Senhor, nos apegamos a Ti, em nome de Jesus. Peço novamente pela família, pela unidade da família, da minha família. Tu sabes que nos amamos um ao outro, mas às vezes nos machucamos com nossas palavras e atitudes. Nos ajude a ter corações humildes e perdoadores, que busquemos o bem-estar de um e outro e da família todos os dias. Ajude-nos a sentir gentis, pacientes um com os outros. Preenche-nos com o Teu amor, para que nos amemos genuinamente. Pai, quando houver divergência, ajude-nos a ouvir uns aos outros e a tentar compreender os pontos de vista uns dos outros. Cobre o nosso lar com Tua presença amorosa, Seu manto sagrado, que as nossas palavras reflitam que somos Seus filhos, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado. Amém. Amado Pai, muito obrigado pelas bênçãos de hoje, de sempre, sobre a família, filhos, sobre nós, toda a família. Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu amor, pois todos os dias Tu nos acorda e nos acompanha. Queremos viver sempre sob a Tua bênção. Ajuda-nos a sermos sempre obedientes aos Teus comandos e permitir que Tu guies nossas decisões em todos os momentos. Abençoa também o nosso trabalho, a minha vida aqui, e que tudo que fizermos seja uma doce oferta para Ti. Pai, nos ajude a focar nas coisas boas que Tu nos dá todos os dias. Que os nossos corações
se encham de gratidão por tuas bênçãos e que tu nos conceda todos os dias as suas bênçãos, seu amor por nós, em nome de Jesus. Nós agradecemos, pedimos também pela família, apresento meus filhos, minhas esposas, que estão sob o seu amor, e pedimos àqueles, de modo especial, peço a mim, enfermos com doenças, te peço que restaure a saúde minha, da meus familiares, para que podemos voltar, ser fortes, saudáveis, e eu poder cuidar de minha família. Acreditamos que vós sois médico dos médicos, o Deus que cura. Não existem condições impossíveis para ti. Tu tens poder sobre todas as doenças físicas, emocionais, espirituais. Trabalha hoje, nesse momento, na minha vida, daqueles que eu amo, que não estão perto de mim, para que reposem as forças, para que recuperem as forças e se levantem. Obrigado, Pai, por ouvir nossas orações nesse momento. Confiamos no teu poder de cura, em nome de Jesus. Me despeço entre lágrimas. Um beijo, o ósculo santo, aos amados e amadas, família, me despeço em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, os homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.